Gregório de Matos Guerra nasceu no dia 23 de dezembro de 1636. Filho de pai português e de mãe baiana, aos 14 anos ele foi para a cidade de Coimbra, em Portugal, cursar o curso de Direito. Em 1663, ele já estava formado e já tinha casado com sua primeira esposa, e já exercendo alguns cargos relacionados a direito, desde advogado a juiz. Em 1683, ele começou a se cansar das correrias que existiam em Portugal e voltou para o Brasil, que ainda era colônia. Ao chegar no Brasil, foram oferecidos pela igreja os cargos de vigário-geral e tesoureiro-mor. Dentro da igreja, ele pôde trabalhar mais suas sátiras e poemas que ele já escrevia na faculdade. Depois de exonerado da igreja, ele casou-se novamente com sua segunda esposa e começou a viver uma vida bem modesta até cair na pobreza, e no ápice de sua pobreza ele escrevia poemas e sátiras criticando a sociedade baiana e a sociedade brasileira em si. Em 1685, ele foi processado por algumas pessoas da igreja por falarem que ele escrevia coisas contra o governo. Então, em 1694, ele foi mandado para Angola e lá exerceu um pouco o cargo de direito. E em 1695 ele pôde voltar para o Brasil, mas não para a Bahia, somente para Recife, em Pernambuco, que foi perto de onde ele nasceu. Lá ele morreu no dia 26 de novembro de 1695. Gregório de Matos viveu na época do Barroco. Na maioria das suas obras, ele fazia uma crítica aos governos de Portugal e ao Brasil. Na época, no século XVII, Portugal estava vivendo uma série de crises comerciais, uma vez que o sistema escravocrata da época não conseguia mais sustentar a economia. Assim, Portugal criava uma série de restrições comerciais impostas aos senhores de engenho, fazendo com que se criasse uma crise. Em contrapartida, na mesma época, uma nova classe surgiu no Brasil, a de empresários portugueses, que logo criaram um monopólio do comércio local, fazendo com que a crise dos senhores de engenho se agravasse ainda mais. Gregório de Matos se encontrava como filho de um senhor de engenho. Nos poemas satíricos, ele fazia uma crítica à situação econômica da Bahia, especialmente a Salvador, graças à expansão econômica, fazendo uma crítica também ao governador da Bahia, que se chamava Antônio Luiz da Câmara Coutinho. Também à igreja e à religiosidade presente naquele momento. Essa atitude de subversão por meio das palavras rendeu-lhe o apelido de Boca do Inferno, por satirizar seus desafetos. Gregório de Matos, em seus poemas religiosos, líricos, eróticos e satíricos, fazia diversas críticas. Nos poemas religiosos, suas críticas eram em relação à salvação espiritual do homem. Já nos poemas líricos, sua crítica era da angustiação em face à vida, à religião e ao amor. E nos poemas eróticos, a crítica que ele fazia era em relação à sensualidade e à volúpia das amantes que conquistou na Bahia, além dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade. Quanto à forma de escrita, Gregório de Matos trazia em suas obras uma linguagem brasileira, com evidentes pelos coloquialismos que ele utilizava, pela linguagem tupi e africana e pelas expressões muito utilizadas na Bahia naquela época. Suas obras, elas atravessaram um tempo, e mesmo sendo do século XVII, continuam atuais. E nos poemas líricos, principalmente nos amorosos, ele apresentava uma dualidade evidente entre o espírito e o corpo. Na religiosa, ele apresentava também o dualismo entre o humano e o pecado. E na filosófica, ele fazia suas críticas e questionamentos sobre o mundo. Nas escritas, ele deixava seus pensamentos através de, se fosse necessário, até de palavrões e expressões.
Ele, como citei anteriormente, ele tinha uma linguagem muito rica, que ficava mais enriquecida ainda com a linguagem africana e indígena que ele utilizava. Em relação ao barroco, sua obra é múltipla, surpreendente e contraditória, com poesias líricas, amorosas e lírico-reflexivo. O barroco ele tinha como objetivo relacionar o Renascimento, os valores renascentistas, com o ideal de caráter medieval e com o humanismo e as coisas relacionadas ao mundo, coisas mundanas. Ele refletia de forma oposta ao que realmente acontecia na colônia, ficando evidente com diversas antíteses e contradições. Portanto, Gregório de Matos ele utilizava sentimentos e satisfações humanas, mundanas, com poemas que retratavam as paixões dos humanos, a religião, a reflexão filosófica e a natureza em si. A Inconstância das Coisas do Mundo é um poema lírico-filosófico do Gregório de Matos, é um soneto. E agora vamos ler. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza insensível se dura? Como o gosto da pena se enfia? Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se vê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo em fim pela ignorância, e tem qualquer respeito por natureza, a firmeza somente da inconstância. Então, no primeiro parágrafo, ele contrapõe as ideias, como em nasce o sol e não dura mais que um dia. Faz também uso de antíteses, como tristezas e alegrias, e luz e noitescura. Depois de ele já contraposto essas ideias e ter refletido sobre, ele começa a se questionar sobre isso, sobre essas antíteses. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Se é tão bela, por que acaba? Ele começa a se perguntar sobre. E como a beleza se transfigura, tem até uma questão de tempo. A beleza é algo relativo do ser humano, bem subjetivo, e algo que a pessoa pode não ser bonita, mas com o tempo, bem subjetivo, e algo que a pessoa pode não ser bonita, mas com o tempo ela com certeza vai mudar, vai se transformar. Como o gosto da pena se enfia, aqui ele faz uma reflexão dele enquanto escritor, enquanto pena como objeto de escrever. No terceiro verso, dá uma ideia de paradoxo, porque uma pessoa não pode sentir alegria e nem tristeza ao mesmo tempo. E ele começa a concordar com isso e afirmar que existe a não constância. Na última estrofe, começa